Buscar a essência do mundo não é aquilo que ele é em ideia, uma vez que tenhamos reduzido a tema de discurso. É buscar aquilo que de fato ele é para nós, antes de qualquer tematização. Seja muito bem-vindo ao canal Um Pouco de Prosa. Hoje vou falar sobre um poema que eu gosto muito, de um autor maravilhoso e que viveu uma vida um pouco difícil e por isso seus poemas têm uma tematização um pouco, que eu posso dizer, interessante, engraçada e ao mesmo tempo trágico. Então eu vou falar um pouquinho hoje do Manuel Bandeira e o poema que eu selecionei para a gente ler hoje juntos aqui no canal chama Teresa. Aqui está, a minha edição é essa daqui, é uma edição da coleção Folha de São Paulo, que tem 2 livros, Libertinagem e Estrela da Manhã. Então, como de costume, eu vou ler o poema primeiro e depois a gente pode falar. É bem curtinho o poema, são 3 versos apenas, mas que tem tudo a ver com a citação do início do vídeo. Achei que ela tinha que é do Merleau-Ponty. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Bom, esse poema, para mim, como que eu leio esse poema? Esse poema, para mim, é um poema que está falando de percepção. Quantas vezes, eu gosto muito de falar isso em sala de aula, quantas vezes a gente já foi enganado pela percepção? Então, certa vez, só para contar uma breve história, certa vez estava na sala dos professores e um colega entrou e estava eu e mais uma colega professora. Eu estava comendo uma banana e a minha colega estava tomando um café. E quando esse meu outro amigo entrou, ele logo ao chegar à porta, ele falou assim: "Nossa, que cheiro de chocolate". Foi engraçado que a percepção dele se enganou, Então o olfato dele acabou levando ele a uma informação equivocada, Ao sentir o cheiro da banana e ao sentir o cheiro do café, ele achou que era cheiro de chocolate. Então foi muito interessante, Então essa questão da percepção, sempre quando eu leio qualquer texto de percepção, e eu gosto muito, de textos, principalmente este daqui, tá aqui, não sei se vai dar para vocês verem aqui, isso, do Merleau-Ponty, a Fenomenologia da Percepção. Então a citação que nós iniciamos o vídeo eu tirei deste livro. Então ele vai falar sobre a percepção, como que a percepção às vezes nos engana muito, E falar em percepção é muito interessante, tanto que atualmente o meu projeto de pós-doutoramento, lá na Universidade de São Paulo, é tentando mostrar como que a literatura do Rosa também é sinestésica, nesse sentido. Então, sempre quando eu penso em percepção, o engano que a percepção nos propõe, eu lembro desse poema do Manuel Bandeira. Porque ele tem 3 jogos de olhares, Então, ele fala a primeira, quando vi de novo, e a terceira. Então, por exemplo, ele viu Teresa, a gente não sabe se Teresa foi uma mulher que ele observou olhando, passando pela rua, Então ele fala assim: a primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas, achei também que a cara parecia uma perna. Então ele não sabia muito bem. Então aquela coisa da percepção nos enganar, sabe? De a gente não conseguir saber muito bem classificar, colocar em caixinhas, como alguns gostam de dizer. Então ele olha no primeiro momento Teresa e ele sente um incômodo, E ele não consegue definir muito bem aquela imagem, ou, se vocês quiserem, o conceito do que seria Teresa, essa mulher. Aí depois ele olha novamente, a gente não sabe se é na mesma hora ou se é no outro dia, Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. E aí é que é interessante, porque ele fala olhos mais velhos que o resto do corpo. Então você já tem uma comparação, uma analogia. Então quando você está fazendo analogia, quando você está fazendo uma comparação, de certa forma você já está tentando conceitualizar algo. Aquela coisa de, lembra, as crianças fazem aquelas perguntas, o que é isso?
aí a gente tenta sempre dar um conceito, né? Então aqui você já vê que ele está comparando, né? Então ele fala assim, os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. E aí ele fala, os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Então os olhos dela poderia ser uns olhos que estavam cansados, poderia ser, né? E ele tem mais experiência, ou é mais velho, né? Ou melhor dizendo, os olhos são mais velhos, né? Do que o resto do corpo. E aí da terceira vez, e aí ele fala, da terceira vez não vi mais nada. Então aquela coisa, né? O Merleau-Ponty fala que antes de nós conceitualizarmos o mundo já está lá. E a gente vem depois e propõe, né, a conceitualização das coisas que existem no mundo. Então ele fala assim, da terceira vez não vi mais nada. Céus se misturaram com a terra. Então sabe quando você está, principalmente na praia, e você vê aquela linha do horizonte onde o mar se relaciona com o céu? Então é o limite, a gente pode considerar como se fosse o limite do nosso olhar, né? Então esse limite do nosso olhar é interessante, porque a gente pode conhecer até um certo momento, talvez seria, nossa, existem muitos autores da literatura brasileira ou qualquer tipo de literatura, mesmo da filosofia, da ciência, que pensam isso também, né? Até o limite. Por exemplo, Kant mesmo falou muito sobre o limite da nossa razão. E aí ele fala, da terceira vez não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra. Então, ou seja, o céu, algo sobre-humano, né? Algo sobre nós, se misturaram com a terra que a gente pisa. Aí você pode até brincar aqui, se você quiser, entre Platão e Nietzsche. Platão, que pensava o mundo das ideias, e Nietzsche, que pensava uma literatura mais ligada à terra, né? Interessante. Os dois se misturam. E o Espírito de Deus, aí ele coloca Deus em maiúsculo, né? E o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas, né? Então, esse Deus aqui que o Manuel Bandeira possa estar falando, eu entendo como se fosse a verdade que a gente busca em relação às coisas, né? Ele coloca entre maiúsculo, né? E essa verdade começou a mover sobre, né? Ele fala sobre a face das águas que são instáveis. Então aquela ideia de sempre procurar uma segurança ou algo estabilizado diante daquilo que a gente olha na natureza, né? Então esse texto do Manuel Bandeira, chamado Teresa, esse poema, é maravilhoso, né? Porque ele mostra 3 momentos, 3 visões, e durante essas 3 visões você vê que você tem um momento de espanto, depois um momento de tentar conceitualizar e o momento da verdade em relação àquilo que ele olha, que se estabiliza, né? Que é o Deus movendo sobre a face das águas. Então sempre quando eu leio e sempre quando eu penso de percepção, né? Eu leio esse poema do Manuel Bandeira, Teresa, maravilhoso, né? E que ele vai falar muito sobre essa questão, né? De você, às vezes a gente está sempre querendo saber como que aquilo é, o que é aquilo, e às vezes a gente perde aquela inocência das crianças de perguntar, né? Então, por exemplo, eu estou lendo agora com algumas turmas do ensino fundamental, O Pequeno Príncipe, né? E a gente sabe que, por exemplo, o Pequeno Príncipe, ele faz aquelas perguntas maravilhosas quando ele vai viajando pelos planetas, né? E é interessante, as crianças fazem essas perguntas, e às vezes a gente, quando cresce, essas perguntas a gente não faz mais, a gente não se espanta diante do mundo. Por que eu estou falando de espanto diante do mundo, né? O espanto diante do mundo, porque o próprio Ferreira Goulart também, ele vai falar de novo. Eu gosto muito do Ferreira Goulart, ele está sempre sendo citado nesses vídeos, né? O Ferreira Goulart vai falar, né, para ele poder escrever, ele precisava do espanto, né? Então ele via as coisas de forma banais, cotidiana, né? Mas em algum momento tinha um espanto e a partir daquele espanto ele escrevia. Então é muito interessante, né? Porque a partir desse momento, a questão do espanto, a gente tem aquela, talvez, dúvida, né? Será que nós perdemos o espanto diante do mundo que a gente vive? Não digo o espanto diante das notícias más, diante delas também, né? Mas o espanto de olhar para o mundo, parar, ver, observar, né?
antes que esse Deus com letra maiúscula que o Manuel Bandeira fala ande sobre as faces, né, sobre as faces totalmente instáveis dos oceanos, né, esse oceano do conhecimento, né? Então você vê, né, muito maravilhoso poema chamado Teresa. Valeu? Bom, se você chegou até aqui e se você gosta de conteúdo desse tipo, se você gosta de leitura de texto literário, o texto, né, o texto como protagonista de qualquer vídeo, sempre voltar a ele. Espero, pode, curta o canal, se inscrevam no canal, curtam o canal, né, e compartilhe à vontade. Então, vocês podem escrever à vontade aí nos comentários se quiserem, né? E como eu sempre digo, né, a tentativa do canal é que possamos mostrar aqui desse canal textos que fazem a gente voltar-se contra si mesmo. Valeu? Então até a próxima e um beijo no coração de cada um.